você já sentiu uma forte dor na lombar e chegou a ficar com a coluna travada? Se em algum momento você já passou por isso, o programa de hoje é para você. Uma coluna travada nada mais é do que a resposta do seu corpo de que tem algo errado. Sentir dor nas costas é um sintoma comum entre as pessoas, mas não pode ser tratado como algo natural. Má postura, falta de movimento, uma inflamação ou até mesmo uma hérnia de disco. As causas das dores nas costas vão variar muito. As consequências impactam diretamente no dia a dia, nas atividades rotineiras, influenciando a qualidade de vida. Existe uma estimativa de que 80% da população tenha pelo menos um episódio de dor nas costas ao longo da vida. Isso de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A expressão dor nas costas nunca foi tão pesquisada como nos últimos anos no Brasil. A busca pelo termo na internet cresceu 76% desde 2020. Dor nas costas é o segundo maior motivo de ida dos pacientes aos consultórios médicos, só perdendo para a dor de cabeça. Mas antes de deixar essa condição se agravar, você pode adotar novos hábitos para garantir maior flexibilidade e mobilidade. Estou com a coluna travada e agora o que eu faço? Bom, quando a gente trava a coluna, pode ser por diversos motivos. Eu sempre converso com as pessoas que eu atendo que às vezes aquele ponto ali que ela trava pode ser uma simples tensão, uma sobrecarga, por ficar muito tempo na mesma postura, por um estresse com excesso de exercício ou por um estafe mental também. Às vezes a pessoa pensa que o problema de travar a coluna está ligado somente com uma protusão, uma extrusão, uma hérnia de disco, um problema ligado diretamente à coluna vertebral, à parte óssea, Mas não, esse travamento na coluna pode acontecer por um estresse mental, por uma falta de sono, por um estresse gerado no dia a dia. Então eu falo, assim como acontece um torcicolo aqui na região da cervical, que a pessoa que trava nessa região da cervical ali por um torcicolo, que trava uma vez, normalmente acontece outros episódios. Então, quando a pessoa tem um ponto frágil ali na lombar ou até mesmo na parte torácica, muito comum, mais comum acontecer na região da lombar, se ela passa um estresse, se ela está sob um estresse excessivo, pode ser por algum problema familiar ou algum problema no trabalho, normalmente ela vai travar a coluna. Então não está 100% relacionado com problema ali na coluna vertebral, com a protusão ou hérnia de disco, e sim um problema muscular, uma fragilidade que ela tem na região dos músculos ali ao redor da coluna, e gera esse travamento aí na coluna lombar. E o que fazer quando acontece isso? Então, primeiro, é super importante a gente ter essa questão do autoconhecimento, do conhecimento do próprio corpo, para você saber o que fazer quando isso acontecer. Mas o menos indicado é o repouso. Então, quando a gente trava a coluna, a gente pensa em ficar parado. Travei, vou tomar um medicamento, vou ficar quieto, que isso vai passar. Não, gente, não é simplesmente ficar quieto e tomar o medicamento. Você pode, sob a orientação do médico, fazer o uso do medicamento, mas procurar um fisioterapeuta para ele te orientar ali em relação aos movimentos, para relaxar essa musculatura e você voltar a ter uma vida normal. Destravar a coluna mais rápido, com os movimentos e voltar à sua rotina de vida mais rápido possível. De fato, o corpo fala. E quando eu falo da gente ter esse autoconhecimento, muitas pessoas levam por um lado assim, quando a primeira coisa, quando o cliente chega com a coluna travada e a gente relaciona isso, fala sobre o emocional, algumas pessoas tendem a ficar bravas, porque elas não querem, não é um problema estrutural, estou com um problema mais grave, mas o emocional, ele é muito grave. O nosso corpo, ele fala realmente, ele grita, ele reflete tudo que nós estamos passando.
Então, o emocional, ele tem sim uma relação muito forte com a dor na coluna ou com o travamento na coluna. Eu sou fisioterapeuta, tenho 14 anos de formada e o que eu mais atendo, né, são pessoas com dor na coluna, com problemas aí na coluna, seja na parte da cervical, seja nessa região mais central, né, torácica ou na lombar. Muita dor na região do glúteo, né, no meio do bumbum ali e desce. Tem pessoas que chegam a relatar que parece que tem uma tábua ali na parte da coluna que não consegue movimentar. Então, o que eu vejo? Hoje em dia, a gente trabalha muito tempo sentado, muito tempo de frente para um computador, algumas pessoas trabalham muito com o celular. E o que a gente faz? A gente não corrige muito a postura normalmente. Senta de qualquer maneira, passa muitas horas com as pernas cruzadas ou muito tempo com o celular com a cabeça baixa, olhando para o celular com a cabeça baixa. Então isso gera uma sobrecarga, né, em algum lado do nosso corpo. Essa sobrecarga mexe com a nossa estrutura, com isso gera um desalinhamento e isso gera muito estresse para a coluna, muitas lesões, né? Esse desalinhamento, ele gera muito estresse e muitas lesões e, consequentemente, muita dor. Primeira coisa, né? Você procurar o ortopedista, né, para ele solicitar, né, os exames clínicos, né, faz uma avaliação clínica, solicita os exames clínicos e você já chega com isso para o profissional, porque daí já descarta, né, as outras possibilidades ali, lógico que sempre está associado com esses multifatores aí de questão de má postura, né, de estresse, mas quando você já chega com o exame, a ressonância é o melhor, né, exame aí que mostra com bastante clareza o que está acontecendo ali dentro da vértebra, a gente já tem mais clareza aí para direcionar melhor o tratamento e a pessoa também ela fica com mais confiança, já sabendo o que ela tem de fato, ela sente mais confiança para realizar, né, os procedimentos e também com mais clareza para ela se autocorrigir aí no seu dia a dia. Eu sempre oriento as pessoas que eu atendo. Quando você procura, né, pelo Pilates, você vem 1 ou 2 vezes por semana, que normalmente as pessoas fazem, então você passa aqui 1 hora com um profissional. Então, se a gente faz 2 vezes por semana, são 2 vezes por semana praticando ali o exercício de autocorreção, equilibrando o corpo. Só que o restante dessas horas você passa no seu trabalho ou na sua casa, né, com a sua outra rotina. Então, são mais horas que você passa numa má postura, não se corrigindo. Então, essas 2 horas, 1 ou 2 horas que você faz de exercício por semana ainda não é o suficiente para você manter o equilíbrio do seu corpo. É super importante você ter essa consciência de fazer o exercício para manter uma estabilidade no seu corpo, mas também ter uma super consciência de autocorreção no seu dia a dia. Posturas básicas que eu sempre oriento todos os dias para os clientes que eu atendo. Não parar descarregando peso em uma perna só, isso é uma coisa que eu observo, né? Como eu trabalho com isso, eu sempre estou observando na rua as pessoas, os meus clientes. A gente para muito sobre uma perna só, a gente para e fica ali horas conversando, apoiado em uma perna só. Isso gera um desequilíbrio enorme para o nosso corpo. Outra coisa que a gente faz, muitas pessoas que trabalham muito sentado, é sentar em forma de C, não sentar em cima dos ossinhos ali do meio do bumbum. A gente sempre precisa observar isso. Sento, né, jogo o bumbum para trás, senta em cima dos ossinhos ali mesmo. Porque isso mantém, né, um equilíbrio, mantém o corpo aprumado, tira a sobrecarga ali apenas em um lado do nosso corpo. Outro detalhe que eu observo muito aí no dia a dia, as pessoas sentam com a perna cruzada
esse cruzar a perna apenas de um lado e você passa aí muitas horas com a perna cruzada, ele gera um desequilíbrio muito grande, porque quando você cruza a perna, um lado do seu quadril, ele já fica mais alto. Então já começa o desequilíbrio, né? O que as pessoas têm muito, chegam muito falando sobre escoliose. Nossa, eu tenho escoliose, um lado meu tá mais torto, né? O porquê isso? Então essa escoliose, ela já é acentuada por você ficar muito tempo parado em cima de uma perna, porque essa outra perna que está na frente, o quadril já fica mais elevado, então o desequilíbrio começa aí, de baixo para cima. O quadril ele já começa a ficar mais elevado, aí a coluna ela já vai mais para um lado que o outro, o ombro também ele fica um lado mais elevado que o outro. No dia a dia, quem trabalha muito sentado com o computador, ela também eleva mais um ombro que o outro. Então, assim, quando você eleva um ombro e o outro fica caído, esse desvio não é apenas no ombro, ele também é na coluna. Então, a coluna ela começa a rodar, a gerar um desequilíbrio aí por você estar com essa postura descompensada. Então, são pequenos detalhes que a gente começa a observar no dia a dia. Muito comum também as mulheres, né, que lavam louça em casa. Tem pessoas que chegam sentindo muita dor na região do ombro, na cervical, e quando eu falo para ela, observe para mim, como que é a postura que você adota quando você está lá lavando uma louça, quando você está cozinhando. Observe se você não fica com o ombro mais elevado. Aí a pessoa vai para casa com isso na cabeça e manda até mensagem falando, nossa, de fato, Kate, eu observei que eu sempre fico com o ombro mais elevado que o outro, e aí eu comecei a me autocorrigir, né, que eu fico lembrando, eu falo, pensa num chicotinho atrás aí nas costas de vocês batendo, lembrando, conserta a coluna, apruma esse corpo, e isso já é o suficiente para diminuir muito esse quadro de dor aí na coluna. O salto, ele influencia sim, o salto exagerado, né, porque ele tira você do eixo. Então, se você sai do seu eixo, você já tem uma descompensação aí e a sobrecarga, que gera muita dor e muita lesão também. No próximo bloco, você vai conhecer a história da Cláudia, que encontrou no Pilates uma maneira de vencer a dor nas costas. Daqui a pouco a gente volta. A manifestação da dor nas costas pode ser causada por diversos motivos, dependendo de cada pessoa. Já o tratamento geralmente envolve o movimento. É importante criar uma maior consciência corporal para saber escutar os sintomas e adaptar as melhores condições para você. Foi o que a Cláudia fez. Hoje ela pratica Pilates, que é uma modalidade que ela se identifica, vê resultados e evolução ao longo do tempo. E é ela que conta agora essa história pra gente. Comecei com uma dor, né, na região lombar, e isso já tem mais ou menos uns 2 anos. E na verdade eu fiz uma ressonância, né, que mostrou que eu tenho protusão da vértebra, um espaço, né, entre uma vértebra e outra, esse espaço é reduzido. Então, quando eu fico, né, meu trabalho, eu fico sentado o dia todo, chega no final da tarde eu tô com dor, né, e isso aí vinha se repetindo. Eu fiz, né, algumas fisioterapias, fiz uma osteopatia, e aí me indicaram a Kate, né, que ela tinha uma proposta diferenciada de Pilates, porque eu já havia feito Pilates no passado, mas não foi uma coisa que me prendeu, né, eu achei muito monótono. E o trabalho da Kate é um trabalho diferenciado justamente por isso, porque ele traz isso aqui, ele traz tecido, ele traz a corda, então você faz coisas assim que tem no circo também, né? Isso é um desafio, para mim é um desafio, eu não virava cambalhota, então para mim é um desafio muito grande, então assim, eu gosto das coisas que me desafiam. Então, e eu fui aos poucos, né? Eu fui conquistando isso, né? Essa mobilidade. E o Pilates, gente, ele é muito bom por causa disso, porque ele te dá esses movimentos, que são os movimentos primordiais que a gente perde. É o movimento de criança, da criança engatinhar, da criança se arrastar, e a gente perde isso, que a gente só fica andando, né? Em cima de bípede, né? Então, e isso, a coluna sofre, né, com isso. E depois, sentado.
quer dizer, a gente fica sentada, também a coluna sofre. Então, esse tipo de exercício, ele faz com que você libere um pouco essa pressão. Então, o ficar de cabeça para baixo, você muda a pressão em cima da vértebra, então te dá um alívio. Quer dizer, hoje eu cheguei aqui com dor, que eu fiquei uma semana sem fazer. E exercício é o que eu falo, né? Eu falo isso para meus pacientes, mas essa semana eu viajei e não consegui. Então, eu cheguei e eu estava com muita dor, né? A coluna pinçando mesmo. E você ficar sem te resulta nisso, né? E quando eu faço, por exemplo, agora que eu fiz um pouco, eu já tô sentindo melhor. Já tô com mais mobilidade. Eu não quero ficar sentindo dor na minha coluna. Eu quero chegar na minha velhice, eu quero ter mobilidade. Eu quero poder agachar, levantar sem precisar de ajuda. Eu quero poder andar sem muleta. Então, eu quero, isso que eu quero para a minha vida, é o que eu falo para os meus pacientes hoje. Exercício eu faço por isso, para mim poder ter essa mobilidade quando eu ficar mais idosa, né? Eu poder carregar uma compra de supermercado. Então, assim, aí daí a musculação, você preservar a sua musculatura, não é para mim poder ficar musculosa, mas para eu poder manter o meu músculo, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular automaticamente. E o Pilates veio agregando isso aí, né, para poder me dar essa mais flexibilidade, mais mobilidade. Sentia dor todos os dias, principalmente no final do dia, né, pelo fato de eu ficar sentado o dia todo atendendo os pacientes, no final do dia com dor. Então, na verdade, depois do Pilates, eu melhorei, eu não sinto essa dor. Hoje eu estou sentindo dor justamente porque eu fiquei uma semana sem fazer, né? Mas assim, eu não sinto dor, eu sinto uma pressão na minha coluna e a gente está trabalhando isso para melhorar também, para mim não sentir nada. Mas dor mesmo, eu deixei de sentir. Eu sempre faço à noite, faço 2 vezes por semana. Você já sai daqui outra. Já vem de cara ruim, né? Porque já chega com dor, já sai daqui sorrindo. No próximo bloco, a Kate, que é fisioterapeuta, vai falar pra gente sobre a relação entre o esporte e as dores nas costas. A atividade física é um hábito para ter saúde. Quando bem executada, ajuda a fortalecer os músculos, desenvolve flexibilidade, mobilidade, além de vários outros benefícios, como a melhora no humor. Neste bloco, você vai conhecer o caminho para encontrar a atividade que mais combina com você. O esporte, ele é algo que nos faz muito bem, que promove muita saúde, mas ele também gera muita lesão. Principalmente que a pessoa, às vezes, ela já, por exemplo, quero correr, vou correr e já sai correndo, vou andar de bike e já sai ali pedalando de qualquer maneira. Tudo, gente, nesta vida tem um início, meio e fim. Tudo tem um preparo. A gente precisa preparar o nosso corpo para o esporte. Aí, às vezes, a pessoa fala, o profissional, as pessoas que trabalham, né, com futebol e tudo, essas pessoas, elas têm uma equipe ali que acompanha toda a alimentação delas, que acompanha, faz avaliação no corpo delas o tempo todo para ver se elas sobrecarregam mais um lado que o outro, porque tudo isso influencia na sua performance, né, no esporte que você escolheu. Então, é muito importante. Antes, não é simplesmente, não, quero praticar corrida e já sair correndo, você procurar um profissional, isso não é perder tempo, muito pelo contrário, você está ganhando tempo e você está ganhando a curto, médio e longo prazo, porque você vai ter uma vida útil maior no esporte. Então, a chance de uma pessoa, acontece muitas lesões nos atletas que a gente fala de final de semana. Durante a semana, não presta atenção na postura, senta de qualquer maneira, fica muitas horas ali estressando o seu corpo, sobrecarregando o seu corpo e no final de semana já parte ali para fazer algum esporte
para movimentar o corpo. Porém, o corpo da pessoa, ele já está sobrecarregado, ele está desequilibrado, e aí quando a pessoa faz o esporte, ele sobrecarrega mais ainda. Então, a chance de a pessoa lesionar é maior. Então, não estou dizendo que o esporte é ruim, né? Muito pelo contrário, é super importante a gente praticar aí o esporte. Porém, é muito importante a gente lembrar que tem o profissional qualificado para te avaliar e te indicar o melhor momento, o jeito que você vai praticar, se você vai começar com uma intensidade menor e ir avançando. A gente precisa entender e respeitar esse limite aí. Eu sempre falo, às vezes as pessoas chegam e falam, eu não gosto do Pilates, mas eu vim por indicação médica e porque tem muita gente fazendo Pilates, eu vejo que o corpo dos praticantes de Pilates é muito bonito. Gente, não existe o melhor exercício ou o pior exercício. Você precisa se identificar ali, você precisa gostar daquilo que você está fazendo. A partir do momento que você gosta, né, você procura o melhor profissional para estar te orientando, você vai ter uma performance totalmente diferente praticando o que você gosta do que você indo ali por obrigação. Você não é obrigado a fazer balé, não é obrigado a fazer crossfit, não é obrigado a fazer musculação, ninguém é obrigado. Existe um número, né? Existe uma variedade muito grande de exercícios. Eu até falo hoje, tem pessoas que, como disse, você pode pular corda, você pode fazer o funcional, você pode dançar, enfim, tem inúmeros exercícios aí e você precisa identificar o que realmente você gosta de fazer, porque aí sim o seu resultado vai ser muito melhor. O importante é você procurar, é você não ficar parado. Existem muitas pessoas que chegam aqui que eu falo, hoje em dia, a gente faz as coisas com essa era digital, né? Os carros, eles vêm, nem aquela a manobra que a gente fazia para dar um ré, que a gente fazia essa rotação do corpo para dar um ré no carro, a gente precisa fazer mais. Porque hoje os carros eles vêm com câmera, então a gente está ficando cada vez mais robotizados. Né? Tudo propicia você movimentar menos, né? E tem câmera para tudo, enfim. Então você precisa procurar se movimentar através do exercício. O que acontece muito é quando as pessoas chegam para a gente com dor na coluna, para a gente, né, avaliar, a gente percebe o quão rígido está esse corpo, que as pessoas perderam essa questão da rotação do corpo, elas perderam essa questão da flexão, da extensão do corpo, a gente fica muito sentado, então a gente fica muito nesse padrão flexor e a gente perdeu essa questão de estender o corpo. Então, como eu consigo trabalhar isso? É através do exercício, é através do exercício que você vai ativar todo o seu corpo, porque senão fica adormecido, você fica horas sentado, você fica horas ali no padrão flexor, você fica mexendo no celular, horas ali no padrão flexor. E essa rotação, a gente tem todos esses movimentos fisiológicos, inclinar o corpo, a gente precisa inclinar para pegar algo, a gente precisa olhar lá atrás e cada vez mais, e isso não tem idade. Eu atendo pessoas na casa aí dos 13 anos, 14, 20, 40, 50, 60, até 80, né? E se for para eu falar assim, quem é pior? Não tem. Depende do que essa pessoa faz. Tem pessoas com 20 anos que chegam aqui com o corpo totalmente travado. Eu falo assim, ela perde a função do corpo, porque fica muitas horas sentado ali, jogando, estudando. E quando a gente começa a avaliar, pede para fazer movimentos fisiológicos, a pessoa não faz, um simples agachar, a pessoa não faz, ela não tem, o músculo dela, ele perde a função, ele vai, por você não exigir, né, você vai perdendo, ele vai perdendo a função, ele vai morrendo, eu falo assim, é um morto-vivo, ou então vira um robô mesmo, aquela coisa dura, rígida, e a gente precisa tirar essa rigidez do corpo. O músculo, ele é um elástico, né, ele estica, ele volta, a nossa coluna, ela tem a capacidade de flexionar, de inclinar, de estender, né, ir para trás, rodar. Então a gente
precisa fazer todos esses movimentos para não ficar robotizado. O que eu sempre falo para os meus clientes, vocês não podem pensar apenas no hoje. Vocês precisam pensar como eu quero estar daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E observe ao redor de vocês as pessoas, né? Tanto os mais jovens quanto os mais velhos, como eles estão e o que eles fazem. Então, gente, a gente precisa ter essa autocrítica e essa autoanálise para a gente começar a procurar, né, meios que vai nos deixar com uma vida com menos dor, com uma postura mais correta, né? Com um peso mais equilibrado. Então, assim, pensar em buscar um equilíbrio. Não existe, como eu falei, o melhor exercício. O melhor exercício é aquele que você gosta. É aquele, aí sim você procura um profissional para te orientar, né? Para você errar menos e lesionar menos o seu corpo. Mas é super importante você ter essa visão aí. Como eu quero estar? Tá, para eu daqui a 5 anos estar assim, o que eu preciso fazer? Continuar trabalhando, só trabalhando, dedicando ali muitas horas para o meu trabalho e não fazendo algo para o meu corpo saber, eu vou chegar, né, daqui a 10, 5, 20 anos, legal, sem dor, com a postura legal? É isso que a gente tem que pensar. Sempre pensa lá na frente e volta. Para eu chegar lá bem, eu preciso me cuidar hoje. Porque às vezes você deixa passar muito tempo e seu corpo ele chega até a gerar uma calcificação em determinadas posturas. Então, você vai precisar de muito mais tempo, você vai sentir dor mais tempo, você vai precisar de mais tempo e às vezes o resultado nem vai ser 100%. Se você, é o que eu falo, é uma questão de educação mesmo, né? Quanto mais novo você começa a se dedicar aos cuidados com o seu corpo, melhor você vai envelhecer. Procure a orientação de um profissional para te ajudar nessa jornada. Obrigada pela sua participação no programa de hoje. Acesse o nosso conteúdo também no Instagram, @SaúdeEmDia UNECTV. Um abraço e até o próximo programa.